Hoje eu irei falar a respeito do período de tempo dos últimos dias. Afinal, o Criador deixou um período de tempo estipulado para o acontecimento das profecias finais? Quando se inicia o governo do Anticristo? E quando será o período em que o remanescente será perseguido? E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, 4. Muitos sinceros cristãos falam que já ocorreu a tribulação, mas vemos nessa profecia de Daniel que o tempo do fim chegaria após o conhecimento se multiplicar, ou seja, isso ocorrerá quando o remanescente fiel receber a plena revelação do entendimento profético do fim. E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 7 e 9. Note neste texto que o Eterno diz a Daniel que feche e cele as palavras ditas até o tempo do fim. Como poderia esta profecia ter se cumprido na Idade Média, ou ainda no tempo dos discípulos? Estes foram o tempo do fim? É claro que não. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. Aqueles que estiverem em comunhão com o Pai pedirem a Ele sabedoria, com o coração contrito e a mente longe do entendimento pagão de doutrinas do sistema religioso, entenderão os acontecimentos proféticos finais. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. O profeta Daniel cita a abominação da desolação como o ponto inicial para o início do governo do Anticristo. Esse período é chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em Daniel 7, 25, também conhecido por 1260 dias ou 3 anos e meio no livro do Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Criador da terra. Apocalipse 11, 3, 4. Gostaria de mencionar também a profecia dos 1290 dias, onde há um acréscimo de 30 dias, sendo o período correspondente aos 30 dias antes do início do governo mundial, para que o remanescente saiba que o fim se aproxima. Os 30 dias começam com o cerco militar em Jerusalém, antecipando o momento que antecede a abominação desoladora. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e ai das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 15 e 22. Quando vocês ouvirem sobre o cerco em Jerusalém, é hora de sair das cidades, pois a perseguição vai começar em breve em Jerusalém e vai respingar por todo o mundo. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel 12, 12. Neste texto, o Eterno fala que ele se levantará na sua herança, ou seja, Daniel teria morrido e no momento da ressurreição, na vinda do Messias, ele receberia a sua herança, que é a vida eterna, ou seja, no fim dos dias. Observe que há uma diferença de tempo neste texto de 45 dias a mais acrescentados aos 1290.
Estes 45 dias representam o período final em que o remanescente será provado ao extremo. Um decreto de morte será imposto pelo antimessias a fim de exterminar os santos do Altíssimo. Mas nesse tempo, seu povo será guardado por seus poderosos anjos pouco antes da sua vinda. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, 1 e 3. Vemos que em seu infinito amor por nós, o Pai nos deixou sinais inequívocos para conhecermos o tempo aproximado da grande tribulação e do livramento final do seu povo. O Messias virá para reunir o remanescente e inaugurar o seu reino milenar aqui na terra. Você está pronto?